Shalom, shalom, povo do Deus Altíssimo. Esse mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu vou ler o Salmo 42 que vai dizer: a necessidade de alma por Deus. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o seu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. O ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e os teus vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esquecestes de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal, os meus ossos me afrontam. Os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o seu Deus? Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluias! Santo é o nome do Senhor. Grande, precioso e maravilhoso é o Senhor. Papai querido, diante de ti eu venho, nesse momento, em reverência, em adoração a ti, Pai, em gratidão, Senhor, por todos os teus benefícios, pelas tuas ricas, ó Pai, grandes misericórdias sobre nós. Grande é o Senhor Todo-Poderoso, rocha inabalável a quem recorrem todos os homens, desejado das nossas almas e amado de todos os povos. A ti eu elevo a minha súplica, a minha intercessão, a minha oração. Busco a tua face, Senhor. Curvo-me espírito, alma e corpo diante de ti. Sei que, Senhor, sem o Senhor não sei nada, não posso nada, não tenho nada. Mas com o Senhor eu posso todas as coisas. Em Jesus eu posso. No poder do teu Espírito, Pai. Oh, Todo-Poderoso, eu oro nesse momento, no nome que é sobre todo nome. Peço ao doce Espírito Santo que venha gemer, intercedendo diante do Pai, com gemidos inexprimíveis por cada um de nós. Eu oro para que o céu desça sobre as nossas vidas, para que venha o teu reino sobre nós e seja feito, ó Deus, a tua vontade. Eu oro para que os ares deste lugar, os ares, ó Deus, dessa nação sejam tomados, que o Senhor nos entregue esferas e limites espirituais, que o Senhor nos ajude, Deus. Oh, Senhor, armando as nossas almas com as armas espirituais que já nos foram designadas, entregues por meio do teu Espírito na palavra. Que nesse dia o Senhor possa ungir nossos umbrais, portais e batentes, que à frente das nossas casas e sobre os nossos muros estejam os anjos de Deus como muros de fogo, para lançar por terra todos os dardos inflamados do maligno, todas as flechas agudas do valente, tudo aquilo que vem contra nós para nos causar o dano e nos fazer o mal. Eu oro para que nesse momento se levantem nessa nação, Deus, os homens e mulheres segundo o teu coração. A voz profética de João o Batista, a voz profética de Samuel, a voz profética de Daniel, de Elias. Ser homens cheios do teu Espírito, como foram, Senhor, os profetas no passado. Em nome de Jesus, pessoas que falem por meio do teu Espírito. Senhor, que orem
Senhor, por aqueles que estão nas mãos de Satanás, em grilhões e algemas, Senhor, presos por cadeias da religião, Senhor, da falsa adoração aos falsos deuses, para que sejam libertos. Que essa nação se volte a Ti, Senhor, em espírito e em verdade, que possam buscar a Tua face continuamente, que um altar seja levantado a Ti, de leste a oeste, de norte a sul. Senhor, em nome de Jesus, que venha cair nesse momento os inimigos invisíveis de Deus, os altares levantados, Senhor, ao Deus desse século, a Baal, Senhor, que sejam derrubados, que se levantem, em nome de Jesus, altares ao Todo-Poderoso, ao Filho do Deus Altíssimo, a Jesus Cristo, que ele seja aclamado durante o dia, pela manhã, Deus, durante a noite, que se ouçam vozes de júbilo, de ações de graça, que se ouvem, ó Deus, que se ouçam louvores a Ti, Deus, hinos entoados, cânticos, Senhor, de adoração a Ti. Tu és o motivo da nossa alegria. Tu és o motivo, Senhor, da nossa adoração. Exaltado e muito sublime é o Teu nome. Santo, 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 santo. Eu te agradeço, Deus, pelo Teu amor, pelo Teu favor, pelo Teu sustento e pelos Teus livramentos. Peço que o Senhor continue passando uma vassoura santa, fazendo com os Teus santos anjos em miríades uma varredura espiritual dentro das nossas casas, lançando fora todos os espíritos que ficam à espreita do caminho, todos os opressores que se levantam para, Senhor, nos fazer mal ou para tentar nos abatermos. Pai, que os nossos pés nesse dia andem em direção ao centro da Tua vontade. Pai, que Cristo seja o centro das nossas vidas, que sejamos guiados, orientados, iluminados, dirigidos pelo Teu Espírito. Que o Senhor nos ajude a sermos ferramentas preparadas para toda boa obra, ligeiros, hábeis, ágeis, decididos e resolvidos. Pai, que toda cadeia, que toda corrente, que toda algema que tenta nos aprisionar venha cair por terra. Eu oro nesse momento para que o Senhor venha iluminar os nossos rostos, diante daqueles que estão em trevas. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer com que o nosso inimigo não nos enxergue quando nos procurarmos. Pai, quanto aos perseguidores, que eles possam olhar para nós e dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por esses. Por isso eles estão alegres. Obrigado, Senhor, pelo Teu socorro, pelo Teu livramento. Obrigado pela Tua provisão. Obrigado pelo sustento. Obrigado pela saúde, pelo casamento e pela vida dos filhos. Senhor, que nesse dia o Senhor passe, Pai, restaurando lares, famílias e alianças, desfazendo as obras de destruição de Satanás, Pai, repreendendo a ação dos espíritos caídos. Em nome de Jesus, Pai, toda obra das trevas venha ser manietada. Todo espírito que se levanta para manipular, para seduzir, para lisonjear, venha cair por terra. Toda voz maligna que seduz, venha ser calada ao ouvido, Senhor, de todos os homens, em nome de Jesus. Que nesse dia o Senhor restaure, Pai. Pai, os matrimônios, em nome de Jesus, todo laço de adultério, de prostituição, de separação, todo laço de divórcio contra as famílias, venha ser desfeito. Que o coração do marido se volte à sua esposa, e o da esposa ao seu marido, dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Que o Senhor entre nessa nação, fazendo uma grande obra de libertação, de cura, de redenção, Deus. Que as vidas possam olhar para Ti, Deus. Que possam ser orientados e dirigidos pelo céu. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, a termos a alegria da salvação. Senhor, a vivificarmos o Teu Espírito dentro de nós. Tira dos nossos pés todo laço de embaraço, toda cadeia. Em nome de Jesus, seja quebrada nesse dia, Deus. Que toda tentação maligna, em nome de Jesus, venha ser vencida pelo poder do sangue. Que o Senhor nos ajude a vencermos a nós mesmos. Senhor, ao mundo e ao inimigo das nossas almas. Que as nossas mentes sejam a mente de Cristo, transformadas e regeneradas. Que todos os dias possamos passar por uma mudança de mente, Deus. E despertarmos o homem espiritual que há dentro de nós. Eu oro para que todo o peso do pecado, todo o peso da mentira e do engano, todo o peso dos espíritos que nos rodeiam,
com acusação de morte, venha cair, Senhor. Em nome de Jesus, caia por terra agora os inimigos invisíveis de Deus. Caia por terra agora os inimigos da cruz de Cristo. Eu clamo pelo poder do sangue. Eu clamo pelo poder do nome. Eu clamo pelo poder purificador, refinador do Espírito de Deus sobre cada um de nós. Que o Senhor visite as famílias que estão nos campos e as famílias, ó Deus, que estão nas cidades. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo alcance cada uma das famílias. Que tudo que vem para bloquear, que tudo que vem para atrasar, que tudo que vem para impedir, que tudo que vem para causar confusão de rosto, venha caindo em terra, Deus. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Sopra dos quatro ventos do teu Espírito, Deus, e enche todas as casas, e enche os nossos corações, que é o lugar, a morada do Espírito. Que os nossos corações possam ser aquecidos pela doce presença. Aleluias, que nesse momento haja libertação dos vícios, nas drogas, na jogatina, na cachaça, no cigarro, nos remédios, que haja libertação dos vícios em comida, na imoralidade e promiscuidade sexual. O Senhor nos chamou para a liberdade, nós não somos escravos, Pai. Em nome de Jesus, que haja em nós apenas o temor e o tremor do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nesse dia o Senhor possa nos ajudarmos a usarmos da autoridade que há no nome que é dado sobre todo nome, a saber, o nome de Jesus, assumindo as nossas identidades de filhos de Deus, despertando a natureza do Espírito em nós, nos colocando no lugar em que fomos assentados, acima deste mundo tenebroso e dos espíritos da maldade, dos dominadores deste mundo, Pai, e das potestades do maligno. O Senhor nos colocou em um lugar de destaque e honra. O Senhor nos deu, Pai, Senhor, riquezas insondáveis em Cristo. Nos restituiu o direito a filhos, Senhor, a uma vida eterna com Cristo. E obrigado por isso. Que nesse dia, Pai, o Senhor possa entrar libertando esse filho, essa filha, esse marido, essa esposa. Senhor, que o Senhor ouça a oração dessa mãe, desse pai, dessa esposa, dessa avó, desse tio. Que as orações da igreja sejam respondidas nesse tempo. O Senhor conhece as dores, os temores, a tristeza, a aflição do coração de cada um. O Senhor sabe, Deus, o que cada um está enfrentando, Deus. Que o céu chegue para ajudar, trazendo solução às causas sem solução, fazendo com que o impossível se torne possível para o teu povo, porque nada há impossível para ti, Deus. Que o Senhor possa, nesse dia, trazer respostas nos tribunais, se levantando como juiz de toda a terra, como justo advogado, fiel advogado, como promotor de justiça, Senhor, por cada um daqueles que estão enfrentando, Deus, injustiças, causas na justiça, Pai, que estão aí, Senhor, em nome de Jesus, movendo processos que muitas vezes estão parados nos tribunais. Que uma ordem seja dada nesse dia e o nome de Jesus glorificado. Senhor, eu oro pelos enfermos, doentes, desenganados pela medicina, por aqueles que estão nas casas, nos campos, nos hospitais públicos e privados, onde estiver uma pessoa sofrendo de dores crônicas, de cabeça ou de dores crônicas na coluna, no corpo, nos ossos, nos joelhos, nos pés, nas mãos, no ombro, Deus. Que o Senhor venha tirar a dor, Deus. Tira a dor da tendinite, tira as inflamações, Pai. Senhor, cura a bursite, cura, Deus, a artrite, a artrose, a osteoporose, cura as doenças da gota, cura, Deus, as inflamações, Deus, nos pés, cura, Senhor, as inflamações nas articulações, cura as veias, artérias, a má circulação sanguínea, o diabetes, cura, Senhor, e livra da trombose, Espírito Santo. Cura o coração nesse dia, o aparelho digestivo, reprodutor, respiratório do teu povo. Cura das doenças da cabeça e do corpo. Cura das doenças dos ossos, dos olhos. Em nome de Jesus, das infecções e inflamações. Senhor, que seja tocado agora, em nome de Jesus, os enfermos e doentes que estão acamados nas enfermarias dos hospitais. Aqueles que estão em UTIs, Deus. Aqueles que estão chegando nas emergências, nas urgências. Aqueles que estão em centros de reabilitação, Deus, envia também anjos para, Senhor, ajudá-los a serem limpos de todo vício, Pai, de toda dependência química, Deus. Eu oro nesse momento
para aqueles que estão fazendo cirurgia, que irão fazer cirurgia, que sejam visitados pelo Senhor nesse tempo. Em nome de Jesus, Pai, que o Deus do céu possa ajudar a Roseli na recuperação da cirurgia. E aqueles que estão se recuperando das cirurgias que foram feitas ao longo desses dias. Que o Senhor visite hoje aquele que está aflito, triste, aquele que está abatido, angustiado, sem esperança, aquele que se encontra em situações que estão levando ao desespero. Que seja visitado pelo céu hoje. Tu és o Deus de respostas. O Senhor tem, Pai, uma resposta, uma porta. O Senhor tem uma solução. O Senhor é aquele que cura a alma, Deus. Cura a alma do teu povo. Cura das doenças psicossomáticas, dos traumas e das feridas. Dos problemas mentais psicológicos. Que o Deus do céu, o Todo-Poderoso, o Santo, aquele que deu o seu Filho para morrer por cada um de nós, para nos restituir uma vida abundante, uma vida no Espírito, uma vida, Senhor, sendo curados e sarados pelo Deus Rafá. Que esse Deus visite cada um nesse momento. Senhor, as pessoas que estão, Senhor, no norte, no sul, no nordeste desse país, no sudeste, no centro-oeste. Visita as famílias, Pai, que estão ali, Senhor, no sudeste. Pessoas que estão enfrentando ventos fortes, rajadas. Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, visita o sul, Deus, pelo poder do teu Espírito Santo. Que tu possas, ó Deus, colocar o teu braço forte sobre a natureza, sobre os ventos deste país. Em nome de Jesus, Deus. O Senhor tem poder para livrar de tornados nesse dia. De ventos, Deus, que venham causar destruição, que venham causar morte, Deus. Em nome de Jesus, Deus. A tua misericórdia triunfa sobre o teu juízo. Senhor, nós somos merecedores de juízo, Deus. Nós somos merecedores porque somos muitas vezes rebeldes, negligentes. Muitas vezes, Pai, somos profanos. Mas eu te peço, tenha misericórdia. Olha para os pequeninos dessa nação, pelos serizinhos inocentes da nação brasileira. Olha, Deus, por essa mulher que cria os seus filhos sozinha. Senhor, pela mãe solteira, pelo órfão, pelo menor abandonado, pela viúva, por aqueles que têm menos recursos financeiros. Que a misericórdia do Senhor alcance a nação, Deus. Que o teu Espírito possa nos converter a ti, Pai, em espírito e em verdade. Converta-nos, ó Deus, e seremos convertidos. Cura-nos, Senhor, e seremos curados. Sara-nos, ó Deus, e seremos sarados. Eu oro nesse momento para que o Deus do céu visite os inscritos deste canal e os seus familiares. Visite, Deus, cada pedido de oração, cada nome apresentado, Deus, nos comentários. Senhor, oh Deus, cada pedido dos grupos, Deus, do WhatsApp, os grupos de intercessões, ó Deus. Eu oro por cada uma das necessidades. Eu creio que o céu é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Visita o lar da Cimeia, a vida da tua filha. Visita a vida do Benício, do Ezequiel, do Joel. Visita, doce Espírito Santo, o lar da Tatiana. Senhor, a Pâmela, o Pedro, o Moisés, o Osmar. Visita, doce Espírito Santo, o lar da Vânia, o lar da Aparecida. O lar, Senhor, em nome de Jesus, de cada um dos intercessores, das intercessoras, dos grupos de missões, Pai. Visita as famílias dos missionários. Senhor, visita, Deus, o lar da Fernanda. O lar, Deus, em nome de Jesus, ó Deus querido e santo, da Larissa. Visita a vida, Senhor, do Alan, Deus. Visita a vida do Osto. Visita a Fernanda Moraes e a sua casa, Deus. Todo-poderoso, maravilhoso, conselheiro e fiel. Eu sei que tu conheces, porque tu és um Deus de perto e de longe. Tua palavra diz que a oração do justo muito pode dos seus efeitos. Eu oro nesse dia pela nossa família, pela nossa parentela, pelo nosso povo. Todos aqueles que carregam o nosso nome, que têm nas suas veias o nosso sangue, o nosso sobrenome, Deus, que sejam visitados nessa manhã, nesse meio-dia, Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o céu chegue para fazer, Pai, aonde nós não conseguimos fazer, Deus. Para falar onde nós não conseguimos falar, Deus. Para abrir onde nós não conseguimos abrir, Deus. Para curar, Senhor. Oh, Senhor, por meio do teu Espírito. Que haja libertação total e completa hoje. Que sejam destruídas as armas de Satanás e desfeitas as obras do diabo. Que os espíritos caiam em terra manietados. Que haja libertação da tua parte, Espírito Santo.
Eu oro em nome de Jesus pelos empresários, pelos lojistas, pelos vendedores, pelos representantes comerciais, pelas empresas brasileiras. Que o Senhor livre da bancarrota, do caos, Senhor, da anarquia, que o Senhor livre, Deus, da falência, do prejuízo, que o Senhor suscite víveres, coloque sementes, Pai, em nome de Jesus, e que essas sementes venham produzir e dar frutos, que eles possam colher a 100 por um, Deus. Olha pela economia desse país, pela saúde, pela segurança e pela educação. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que tu possas visitar, Deus, a cartela de clientes, Pai, Senhor, dos nossos filhos, a vida profissional de cada um deles. Eu oro, Senhor, pelo emprego dos nossos filhos. Te agradeço por cada porta que foi aberta diante deles. Senhor, em nome de Jesus, que se for para uma porta fechar, que portas maiores sejam abertas diante deles, Pai. Eu oro para que o Senhor livre pessoas de acidente nesse dia. Acidentes com moto, acidentes com carro, com caminhões, com ônibus, Deus. Acidentes no trabalho, acidentes de trabalho, Deus, em nome de Jesus. Acidentes domésticos, acidentes, Pai, nas praias, nas piscinas, em nome de Jesus, Deus, nas cachoeiras. Espírito Santo, eu oro para que hoje sejam desfeitas as obras dos feiticeiros, dos macumbeiros, dos encantadores contra nós. Toda palavra de maldição, toda seta de inveja, todo olhar torto, Deus. Senhor, ontem o meu corpo sentiu terrivelmente um olhar, Senhor, que me olhou com um olhar ruim, Deus. E o meu corpo sentiu e eu pude ver o peso de um olhar, Pai, sem Cristo, sem amor, sem compaixão. Um olhar de inveja, um olhar, Deus, de cobiça. Seja repreendida as nossas vidas. Toda ação dos invejosos, dos ciumentos, daqueles que cobiçam aquilo que o Senhor tem entregado para cada um de nós. Guarde nossas casas, nossas famílias, nossos casamentos, nossos bens, Deus, em Ti. Guarde a vida dos nossos animais. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder, Senhor. Visita essa família que é obra de macumba, que é vítima de obra de macumba, Deus. Visita essa jovem que está presa em um relacionamento, que ela está, Deus, por causa da influência de demônios que foram pagos para aprisioná-la nesse, Senhor, relacionamento que só causa sofrimento, dor, tristeza. Senhor, livra essa jovem, quebra essa cadeia na vida dela agora, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que o Senhor visite, Deus. Senhor, cada um daqueles que vão orar, onde essa oração chegar, seja no Brasil ou fora, que o Senhor visite as Américas, a Ásia, a Europa, a Oceania, que o Senhor visite a África, que o Senhor visite a igreja perseguida, que o Senhor visite a igreja, a Assembleia Universal, Pai, o corpo vivo, o organismo espiritual, o corpo de Cristo, Deus, espalhado nos 4 cantos da terra, que o teu povo seja renovado e fortalecido na força do seu poder. Pai, que o Senhor venha libertar os perseguidores da cruz de Cristo e frustrar os planos de Satanás contra a igreja. Que o Senhor salve todos os moradores da terra. Que as famílias na terra venham chegar ao pleno conhecimento de Cristo. Que o Senhor possa visitar os países que estão em guerra. Haja paz sobre Jerusalém. Seja curada, sarada e salva a nação chamada Israel. Visita os remanescentes daquele lugar. Visita os remanescentes do Senhor na terra. Visita a tua noiva, fortalecendo a tua noiva, Espírito Santo. Visita as virgens prudentes, seus maridos, seus filhos, seus netos. Visita, Espírito Santo, em nome de Jesus, nesse dia, o menor abandonado, aquele, Senhor, que está rejeitado, Senhor, aquele, em nome de Jesus, que sofre, Senhor, em situação de rua, preso, encarcerado, em centros de reabilitação. Visita aquele que não tem um parente, uma família, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que nesse dia o Senhor chegue para trazer esperança, para trazer solução, para trazer respostas, para abrir portas, em nome de Jesus, Deus. Toma os sonhos, os projetos do coração dos teus filhos. Toma, Deus, as necessidades financeiras. Eu oro por saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. Eu oro nesse dia por um equilíbrio social, Deus. Por saúde nos relacionamentos, na família e nos sentimentos. Saúde, Deus, na vida do teu povo, espiritual e corpo.
corpo, alma e espírito. Cura dos traumas, sara as feridas, cura da rejeição, da orfandade. Visita, Deus, o teu povo. Chega com os teus braços de amor. Bálsamo santo, Senhor, do teu Espírito sobre as vidas, que elas possam sentir o amor do Pai. Tu és Pai, Senhor. O Senhor é Deus que está todo dia disposto a ajudar o teu povo com o braço estendido para curar, salvar, libertar e transformar. Que possamos olhar para Ti, autor e consumador da nossa fé, para aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, que o teu povo possa ser próspero, abençoado, frutífero, feliz, que as famílias sejam bem-sucedidas. Senhor, que as mães e os pais sejam como alegres pais de filhos ao redor das suas mesas, que o Senhor desfaça todo o intento do inferno contra a família brasileira, contra a nação brasileira, contra a economia brasileira, que o Senhor visite aqueles que trabalham à frente das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que o Senhor visite os policiais militares, civis, federais, que o Senhor visite, Senhor, os agentes de trânsito, que o Senhor visite aqueles que trabalham na segurança armada, vigilantes, porteiros, que o Senhor visite, Deus, todos os trabalhadores, aqueles que trabalham com Uber, com táxi, no iFood, Deus. Prepara todas as coisas para os trabalhadores. Multiplica as moedas nas mãos dos trabalhadores, Deus. Abra caminhos diante deles, Pai. Sustentarem as suas famílias com dignidade, Deus. Eu oro em nome de Jesus, pela santificação das famílias. Eu oro pelo temor do Senhor nos corações. Eu oro pela verdade da Tua palavra estabelecida. Eu oro pela alegria da salvação, para que sejamos puros de mãos e limpos de coração. Eu oro pela prosperidade dos ministérios, pela prosperidade das bases missionárias, das famílias dos missionários, da família, Senhor, eclesiástica, Deus, em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, pelo resultado das urnas para o ano de 2027, pelo cenário político dessa nação. Eu oro para que o Senhor venha guardar as criancinhas, os bebezinhos, os serizinhos indefesos, que o Senhor acampe miríades de anjos ao redor deles, Pai. Que o Senhor se faça o juiz e advogado. Onde tiver uma criança sofrendo maus tratos, violência, seja de que ordem for, que o céu traga luz a tudo aquilo que estiver em oculto, em nome de Jesus. E trate, Senhor, em nome de Jesus, Pai, com os perseguidores, Senhor, aqueles que violentam crianças de alguma forma, Pai. Que nesse dia, Senhor, o céu chegue para dar solução, Deus, em nome de Jesus, para cada uma das situações, Pai, por meio do Teu Espírito. Oh, Senhor, que milagres aconteçam, que Deus de milagres e maravilhas opere, que o Senhor nos dê dons e talentos para Te servir e nos ajude nas 7 ações do Espírito e a produzirmos o fruto digno do arrependimento. Santifica as nossas vidas e nos livra de todo mal, que o Senhor continue guardando as nossas vidas e nos sustentando até que o Senhor venha. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre todas as coisas te dê a paz. Alegrem-se favorecidos de Deus. O céu é logo ali. O Senhor é a força do seu povo. Diga ao fraco, eu sou forte. Operando o Senhor, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que nada temeremos. Aleluia. Grande é o Senhor.